Olá, eu me chamo Josiane Ferraz, sou pedagoga, formada em Pedagogia pela PUC Paraná e pós-graduada em Gestão Escolar. Atualmente eu trabalho numa escola na área metropolitana norte, um colégio em Colombo, e atendo 12 turmas. 6 turmas no período da tarde, de 7º anos, e 6 turmas no período da manhã, de 4 turmas do 9º ano e 2 turmas do 1º ano do ensino técnico. Hoje eu vou apresentar para vocês um plano de ação que contempla 3 temas: observação em sala de aula, frequência escolar e aprendizagem, que são temas que estão presentes na rotina da equipe gestora durante todo o ano letivo, são demandas prioritárias. Então eu vou começar pelo tema frequência escolar, tendo em vista, a necessidade dos estudantes estarem em sala de aula, estarem no ambiente escolar após esse período de pandemia, onde a defasagem da aprendizagem ficou bem acentuada. Então, iniciando esse processo dessa ação da frequência escolar, vou iniciar retirando os relatórios das plataformas Power BI e RCO, analisar esses dados do percentual de frequência dos estudantes e verificar quais são esses estudantes que estão com um percentual de frequência abaixo do esperado. Tendo esse número em mãos, esse relatório, esse levantamento em mãos, entrar em contato com esses pais e responsáveis desses estudantes que estão com a frequência abaixo do esperado. Ligar para essas famílias, perguntar quais são os motivos dessas faltas, convencer e conversar com as famílias, sensibilizar essas famílias da importância do estudante estar na escola, explicar para esses pais que quando o estudante falta, ele perde atividade avaliativa, ele perde explicação, ele perde conteúdo, acaba ficando prejudicado o seu processo de aprendizagem. Então, conversar com essa família e fazer com que ela entenda a importância do estudante não faltar, Então, é importante que esse acompanhamento seja contínuo, então é necessário ter um instrumento para registrar esse contato, seja uma planilha no Excel ou um instrumento impresso mesmo, que você consiga registrar a data, o horário, com quem foi conversado, o que foi conversado com essa família, o que foi decidido, quais estratégias, que foi proposto da equipe pedagógica com a família para que esse estudante retorne. Se o estudante não retornar, aí é necessário partir para uma segunda busca, Então, após esse contato e esse registro, um tempo depois você retoma esse registro para verificar se esse estudante retornou ou não. Caso ele não tenha retornado, é necessário fazer uma segunda busca. Essa segunda busca, o melhor é marcar uma reunião presencial com esses responsáveis na escola, encaminhar esse estudante também no SERP, inserir lá no sistema educacional da rede de proteção, para que os órgãos competentes também possam auxiliar a escola nessa busca desse estudante. Então, marcar essa reunião presencial com o pai, conversar, orientar, e inserir no SERP. Esse estudante retornando, aí é necessário alinhar com os professores estratégias para que esse estudante permaneça na escola. E uma das estratégias válidas nesse momento de parceria entre equipe pedagógica e professores é a observação de sala de aula. Então é necessário conversar com o professor durante a hora de atividade dele para combinar como será essa observação em sala de aula. Combinar com ele durante a hora de atividade qual será a aula que será assistida, qual a data que ele acha melhor, qual o horário que fica bom para o professor, explicar para ele qual é o objetivo dessa observação, que é uma parceria para que nós possamos juntos superar, os desafios encontrados na sala de aula. E construir junto com o professor, quem sabe, um cronograma lá do que será observado, o que o pedagogo acha importante ser observado naquele momento, o que o professor considera importante que o pedagogo observe também. E depois de alinhado data, horário, o que será observado, qual será a postura do pedagogo em sala,
né? O pedagogo entra em sala, fica no fundo da sala, em silêncio, sem interferir na aula, permanece na sala apenas o tempo combinado com o professor. Após esse tempo se retira sem fazer interferências, né? Observando e registrando tudo que ele achou necessário naquele momento. Após esse combinado, né, realizado na hora atividade, aí sim acontece a observação de sala de aula, exatamente como foi combinado antecipadamente com o professor. Após essa observação, aí é necessário que na próxima hora atividade desse professor seja feito um feedback com ele. Vamos sentar novamente com o professor, pontuar lá o que foi observado, quais foram os pontos positivos observados na aula, né? A explicação, se os alunos compreenderam, se o tom de voz do professor estava adequado, né? Se o plano de aula estava de acordo com aquilo que foi aplicado. Então, fazer esse feedback dos pontos positivos, verificados, observados naquela aula. Após esses pontos positivos, aí mostrar para os professores os pontos de atenção, né? Quais são os pontos ali que precisam ser melhorados, quais novas estratégias que a gente precisa pensar em conjunto ali para que essa aula seja, né, para as próximas aulas, para que essas próximas aulas atendam à necessidade observada naquela turma. Após esse feedback e todos esses encaminhamentos, todas essas estratégias serem colocadas em ação, nós precisamos observar a análise do desempenho da turma. Então, num outro momento, após tudo isso ter sido encaminhado, todos esses encaminhamentos terem sido realizados, novamente sentar com o professor e analisar o desempenho da turma, né? Se aquelas estratégias pensadas e elaboradas e realizadas foram eficazes, se foram validadas ou se é necessário ainda repensar essas estratégias, repensar as metodologias utilizadas na aula, né? Repensar os instrumentos avaliativos, né? Pensar em outros tipos, outras formas de avaliação de acordo com a necessidade daquela turma para que contemple todos os estudantes. Também é necessário agendar uma reunião com os pais desses estudantes para verificar de que forma que esses pais ou responsáveis estão acompanhando o processo de ensino-aprendizagem desses estudantes. Outra estratégia é analisar o rendimento, o desempenho desse aluno na prova Paraná, verificar quais são os descritores que esse estudante apresentou maior dificuldade, para que esses descritores possam ser retomados pelo professor num segundo momento e, caso haja necessidade, encaminhar esse estudante para o programa Mais Aprendizagem, que é um programa de reforço escolar no contraturno, para que esse estudante tenha a oportunidade de melhorar o seu rendimento, né, nesse trimestre e no próximo também. Então, essas são as propostas do plano de ação apresentado aqui hoje.